Olá, eu sou o Thales. Lex Luthor ficou congelado durante 1000 anos e se tornou o novo mestre do tempo. Mas como ele fez isso? Assista até o final e descubra. O filme começa nos dias atuais, quando Lex Luthor e a Legião do Mal chegam até o Polo Norte. Lex Luthor preparou diversos satélites capazes de disparar ondas que congelam tudo que tocam. Ele está disparando essa energia congelante contra o próprio Polo Norte. Uma das supervilãs da sua Legião do Mal, a Cheetah, achava que ele queria derreter as calotas polares para assim aumentar os níveis dos oceanos. Mas o próprio Lex explica que o que ele quer na verdade é o completo oposto disso. Seu plano é congelar ainda mais as calotas polares para diminuir o nível de água dos oceanos, fazendo os litorais de todos os continentes aumentarem ainda mais de tamanho. Tudo isso porque ele já comprou essas terras que hoje em dia estão embaixo d'água, e quando o oceano diminuir, ele terá muita terra seca pronta para vender ainda mais caro ou para construir alguma coisa. Lex diz que esse é um plano brilhante, vindo de uma mente brilhante, mas abruptamente Superman aparece dizendo que esse é um plano horrendo de uma mente maluca, e a Liga da Justiça está ali para impedi-lo. Superman então convoca todo mundo e os maiores nomes da Liga aparecem para ajudá-lo. O Flash tenta partir para cima do Lex Luthor, mas ele já tinha um escudo protetor e o Gorilla Grodd foi descer o cacete nele. Enquanto isso, Superman, Batman e o Cyborg foram pro espaço para dar um jeito naqueles satélites que estavam congelando as calotas polares. Eles começaram a destruir todos esses satélites, e Lex perguntou o que estava acontecendo. Para proteger os satélites, ele deixou o Bizarro lá no espaço. Além dele, o Homem-Brinquedo também está tentando proteger os planos maléficos do Lex Luthor. Ele persegue o jato do Batman, enquanto lá embaixo, Aquaman lutava contra o Arraia, mas o supervilão não é páreo para o Rei dos Oceanos e é facilmente derrotado. Superman está ocupado com o Bizarro e Cyborg vai tentar desativar os satélites, mas o Capitão Frio apareceu para impedi-lo, congelando o Cyborg. Batman viu o que acabou de acontecer e colocou seu jato em piloto automático para poder sair e ir ajudar. Robin vai ter que ficar lá dentro, pois ele ainda é jovem demais para poder ajudar. Na Terra, Mulher Maravilha lutava contra a Cheetah e a derrotou com um simples chute. Infelizmente, foi pega por trás pelo Solomon Grundy, que a atirou contra o gelo. No espaço, Bizarro conseguiu derrotar o Superman e depois partiu para cima do Batman. Robin viu que tinha que fazer alguma coisa e quebrou o piloto automático para poder assumir o controle da nave. Para poder ajudar o Batman, ele arremessou o jato contra o Bizarro. Depois, ele se ejetou e a nave explodiu contra um dos satélites, que empurrou até o outro e explodiu também. E para finalizar, ainda acabou com a nave do Homem-Brinquedo. Batman salvou Robin e falou que ele não devia ter feito aquilo. Cyborg terminou de se soltar do gelo e viu que o Capitão Frio entrou no último satélite. Ele vai usar toda a potência para congelar tudo lá embaixo. O Capitão Frio então se ejetou daquele satélite e o raio congelante ficou completamente fora de controle. O próprio Lex Luthor não conseguiu desviar e foi congelado por ele. Por causa do excesso de energia, o satélite explodiu. Homem-Brinquedo ficou flutuando no espaço e foi salvo pelo Bizarro. Os outros supervilões na Terra conseguiram escapar e fugiram para o esconderijo. Mulher Maravilha avisou para Superman que Lex Luthor perdeu a vida. Aquele raio de energia foi forte demais e por algum motivo o Superman ficou triste. Não dá para entender. Foi apenas graças à perda da vida do maior supervilão do mundo que anos depois o planeta conseguiu se desenvolver. Hoje em dia, no século 31, os super-heróis ainda se espelham nas atitudes heróicas do Superman. E vemos que toda essa história estava sendo contada por um computador para esses dois heróis do século 31. Essa super-heroína se chama Vesper e aquele jovem é o Karate Kid. Ele está muito irritado, pois ainda não é um super-herói completo da Legião da Justiça. Mas Vesper tenta explicar para ele que se os dois pudessem ser super-heróis completos, a Legião já teria falado com eles. O máximo que eles podem fazer é continuar tomando conta desse museu. Enquanto passavam por ali, eles encontraram o próprio Lex Luthor dentro de um bloco de gelo. Seu corpo foi encontrado no ano 2856. Durante esse período, a Terra se aqueceu muito e boa parte do gelo derreteu. O Karate Kid não consegue acreditar que aquele é o maior supervilão de todos os tempos. Lex, na verdade, tem cara de bobão. O Karate Kid então utiliza seus poderes e consegue observar o ponto fraco daquele grande gelo. O jovem tem certeza que se quebrasse todo aquele gelo, conseguiria derrotar Lex Luthor facilmente com uma pancada. Ele então se concentra
entra e atinge aquele gelo, mas para seu punho antes de tocá-lo. Essa é uma técnica que ele teve que treinar anos para aprender. O jovem então sai dali com a Vesper para continuar monitorando o museu, mas logo depois que eles saem, vemos que o gelo começou a rachar. Logo em seguida, tudo se partiu e Lex Luthor saiu vivinho da Silva de dentro daquele gelo. Ele não sabia onde estava, mas viu que seus antigos companheiros estavam ali em exposição no museu, e ao ler a placa de onde ele estava congelado, descobriu toda a verdade. Ele ficou congelado por praticamente 1000 anos e vai pegar o objeto letal de seu antigo companheiro Capitão Frio para investigar aquele lugar e encontrar a estátua do Superman. Como é um futuro muito distante, a idade secreta do Superman é facilmente revelada para todo mundo ali no museu, e Lex Luthor fica em choque ao descobrir que ele era um bebê kryptoniano que foi parar no Kansas e foi criado por Martha e Jonathan Kent, tendo o nome de Clark Kent. Tudo esteve bem na cara dele a vida toda, mas Lex nunca imaginou isso. Os dois super-heróis continuavam caminhando pelo museu e encontraram aquela ampulheta que dizem ser um objeto lendário capaz de dobrar o próprio espaço-tempo. Quando eles iam saindo dali, Lex apareceu e congelou os dois. Ele então quebrou aquele vidro e pegou a ampulheta. Assim que a virou ao contrário e a areia começou a cair, Lex libertou uma entidade chamada de O Senhor do Tempo. Essa entidade agora está sob o controle dele, e a primeira coisa que Lex faz é mandá-la enviá-lo de volta para o seu próprio tempo. E como a ampulheta está em suas mãos, a entidade é controlada por ele e abre o portal para o passado. Os super-heróis não conseguem impedi-lo a tempo, mas pelo menos conseguiram se libertar e segui-lo através do portal. Logo em seguida, Lex Luthor aparece lá no quartel-general da Legião do Mal, onde estavam apenas Bizarro e Solomon Grundy. Os dois super-heróis têm que se esconder, e vemos que Lex agora não pretende mais libertar o Senhor do Tempo, pois ele quer utilizá-lo para dominar o mundo. Vesper não deixa o Karate Kid começar o ataque, pois no século 21 eles não sabem do que esses vilões são capazes e precisam encontrar outros heróis para ajudá-los. Eles então saíram dali e foram procurar alguém forte o suficiente para deter Lex Luthor. Os dois chegam até o Salão da Justiça, onde Robin estava de guarda. Como não sabem como entrar, eles têm que destruir uma das paredes, e achando que eles eram invasores, Robin partiu para cima dos dois. Como de praxe nessas situações, Robin nunca escuta o que os outros têm a dizer, e os outros também nunca conseguem falar nada enquanto estão lutando. Vesper se recusa a atacar o Robin e ainda tenta um pouco conversar, até que é acertada e se irrita. Ela tenta utilizar seus poderes, mas como é apenas luz, Robin consegue acertá-la e derrubá-la. Depois que os três voltaram ao combate, foram interrompidos pelo Batman, Superman e a Mulher Maravilha. Como não sabem quem está falando a verdade, a Mulher Maravilha utiliza seu laço nos dois super-heróis e eles contam tudo o que aconteceu a respeito do Lex Luthor congelado e se livrando e voltando no tempo no século 31. Ao mesmo tempo, o próprio Lex Luthor contava para os super-vilões lá no seu quartel-general. Aquele eram os últimos que continuaram leais a ele, e o homem está muito irritado com o Gorilla Grodd, o Capitão Frio e o Arraia, pois eles simplesmente abandonaram a Legião do Mal. Mas isso não importa mais, pois ele agora tem um aliado muito mais poderoso, o Senhor do Tempo, e irá utilizá-lo para destruir a Liga da Justiça antes mesmo dela se formar. Enquanto isso, no Salão da Justiça, os super-heróis estavam em choque. Tudo o que a Vesper e o Karate Kid contaram é verdade, e eles imaginam o quão perigoso seria essa ampulheta nas mãos do Lex Luthor. Lex tem que ser parado. Superman então entra em contato com o Aquaman, o Cyborg e o Flash. O homem mais rápido do mundo então vai correndo até a base da Legião do Mal e chega lá primeiro do que os outros. Nesse momento, Lex mandou o Senhor do Tempo abrir um portal para uma certa fazenda de milho lá na cidade de Smallville, no Kansas. O homem então manda a Legião do Mal atravessar aquele portal e impedir que o bebê kryptoniano Kal-El caia nas mãos de Jonathan e Martha Kent. Os dois não irão criar Superman, porque a Legião do Mal vai pegá-lo e enviá-lo de volta para o espaço. Assim, Superman nunca terá existido no planeta Terra e, por consequência, nem a Liga da Justiça. Essa será a grande vitória deles, até que abruptamente o Flash aparece descendo o cacete no Lex Luthor. Aquaman e Cyborg também estão ali, mas não conseguem impedir que Solomon Grundy e Bizarro atravessem o portal. Superman chega logo em seguida e diz que Lex não vai se livrar dessa vez. Antes que o portal se fechasse, Flash, Cyborg e Aquaman conseguiram atravessá-lo. Os outros super-heróis se uniram para tentar derrotar Lex Luthor, mas o Senhor do Tempo é muito poderoso e conseguiu afastá-los utilizando seu poder. A Legião do Mal chegou na fazenda dos Kent e viu a nave espacial caindo no campo. Jonathan e Martha já haviam encontrado o bebê Kal-El, porém, a Legião do Mal conseguiu
conseguiu se disfarçar e arranjar um carrinho de bebê. Eles fingiram ser os pais verdadeiros daquele bebê que acabou de chegar do espaço e pediram que os Kent o entregassem. Como não estavam entendendo nada do que acabou de acontecer, Jonathan e Martha resolveram passar o bebê para o Solomon Grundy e a Cheetah disfarçados. Os dois então colocam os Kent de volta no carro deles e os mandam para sua fazenda. Agora é só enviar o bebê para o espaço, mas abruptamente os três heróis aparecem para tentar impedi-los. Um embate começa e vemos que o Homem Brinquedo colocou o bebê no carrinho de bebê e depois utilizou um foguete para enviá-lo para longe. Cyborg, entretanto, foi atrás dos dois e conseguiu acertar o Homem Brinquedo, salvando o jovem bebê Superman. Porém, logo em seguida ele foi acertado pelo Bizarro e o Bizarro foi acertado pelo bebê. A Cheetah pegou o carrinho e o Flash pegou dela. Depois, o Grundy parou o Flash e o Aquaman parou o Solomon Grundy, pegando o carrinho de bebê. A maior confusão. No futuro, os heróis ainda levavam a pior para o Senhor do Tempo e Superman tentava utilizar sua visão de calor. Mas infelizmente no passado, os supervilões tiraram o bebê do carrinho do Aquaman e o levaram para dentro do milho. Depois passaram para o Bizarro, só que o Flash conseguiu recuperá-lo e o devolveu para os Kent, pedindo para eles criarem esse bebê com todo o amor possível. Ele então foi embora, mas quando os Kent abriram aquele lençol, tinha apenas um boneco do Homem Brinquedo. O casal ficou em choque e vemos que os super-heróis foram enganados. Bizarro pegou o bebê de verdade, o colocou de volta na nave e depois a arremessou para o espaço. Graças a isso, Superman do futuro começou a desaparecer. Lex Luthor conseguiu derrotar a Liga da Justiça, pois assim que o Senhor do Tempo percebeu que começou um paradoxo temporal, ele apagou completamente a existência do Superman e de toda a Liga da Justiça. Todos os heróis foram apagados pelas mãos do Senhor do Tempo. Lex Luthor ficou muito feliz, mas vemos que aqueles dois super-heróis do futuro ainda sobraram vivos. Eles, entretanto, não podem lutar, pois se o Senhor do Tempo os vir, irá fazer a mesma coisa com eles. Os dois então vão se esconder, e Lex Luthor entrega o mundo inteiro de bandeja para os supervilões da Legião do Mal. Bizarro vai pegar muito dinheiro em um cofre. Depois, Solomon Grundy vai destruir diversos pontos turísticos dos Estados Unidos. Afinal, agora, não existe ninguém que possa impedi-los. Vesper e o Karate Kid se esconderam num esgoto e estavam tristes, sem saber o que fazer. Karate Kid pede desculpas, pois tudo isso foi culpa dele. Mas a própria Vesper também pede desculpas, dizendo que foi culpa dela, pois ela poderia ter impedido Lex de atravessar a barreira do tempo. Os dois acham que teria sido melhor desaparecer junto com a Liga da Justiça, mas isso dá uma ideia para a Vesper. Existe uma possibilidade. E se Lex Luthor não pertencesse mais a essa linha do tempo? Se existisse um paradoxo, pois ele não deveria, na verdade, estar nesse lugar. Se isso acontecesse, o Senhor do Tempo apagaria a existência daquele Lex Luthor. Além disso, tudo mudaria. Se Lex Luthor não ficar preso no gelo, ele nunca vai aparecer no século 31 e poder voltar no tempo. Ou seja, eles só têm que encontrar o Lex Luthor que está congelado lá naquela geleira. Ninguém conseguiu encontrá-lo em 1000 anos, pois ninguém era um rastreador tão bom quanto a Vesper. Os dois então vão partir até lá para poder tirar o Lex do gelo. Isso vai fazer existirem dois Lex ao mesmo tempo, mas aquele que está controlando o Senhor do Tempo é um paradoxo e será apagado. Assim que chegam lá na geleira, entretanto, eles são surpreendidos pela presença do Arraia, do Gorila Grodd e do Capitão Frio. Eles estavam procurando pelo Lex Luthor e logo começaram um embate. Felizmente, ela conseguiu encontrá-lo bem embaixo de onde está o Grodd e o Karate Kid. O jovem então utiliza seus poderes para encontrar o ponto fraco do gelo e acertá-lo com uma bela pancada que destrói todo o local. Graças a isso, Lex Luthor foi libertado de sua prisão congelada. Ele estava mal, mas a Vesper utilizou seus poderes para dar saúde para ele. Nesse momento, lá no quartel-general da Legião do Mal, o Senhor do Tempo começou a rir. Acontece que Lex agora não pertence mais àquela linha do tempo, e com seus poderes, o Senhor do Tempo o apaga da existência. Ele deveria ter sido apagado também, mas como é o próprio Senhor do Tempo que controla o tempo e agora está libertado, ele decidiu refazer o mundo inteiro à sua imagem, dentro da escuridão. Parece que o plano dos heróis não deu muito certo. Eles voltaram e encontraram o Senhor do Tempo destruindo o planeta. Eles não podem fazer nada, pois se aparecerem, o Senhor do Tempo irá apagá-los, mas não tem outra escolha. Eles vão tentar impedi-lo, e a entidade diz que não interessa que eles estejam ali. Esse mundo não tem mais salvação. Ninguém mais pode pará-lo. E do nada, o próprio Superman aparece. Cyborg vem logo em seguida, depois o Batman, a Mulher Maravilha e todo mundo. O plano dos dois heróis funcionou. A Liga da Justiça está ali
para impedir o Senhor do Tempo, e cada um vai para um lugar impedir que um desastre aconteça. O Aquaman foi com o Kraken impedir que esse navio fosse sugado pelo portal do Senhor do Tempo. Cyborg foi segurar uma ponte que estava partindo ao meio, e o Flash foi parar a erupção de um vulcão em uma ilha. Enquanto isso, os outros tentavam parar o Senhor do Tempo. Ele arremessou a Mulher Maravilha para o portal e Superman teve que ir ajudá-la, mas os dois foram pegos pela força do portal e Superman ficou travado lá tentando escapar. Batman tentou atacar, mas logo foi enviado para o portal também, e o Robin teve que salvá-lo, só que os dois agora também estão presos ali. Os outros dois heróis estavam desesperados, e sem saber o que fazer, Karate Kid utilizou seus poderes para ver o ponto fraco do Senhor do Tempo, mas descobriu que ele não tem ponto fraco. Entretanto, percebeu que a entidade é feita toda de matéria escura. Só existe uma única pessoa nesse mundo que pode feri-lo, a própria Vesper, pois ela tem o poder da luz das estrelas, e Karate Kid pede para que ela o ataque. A jovem então utiliza toda a sua força e atinge o Senhor do Tempo. Ela conseguiu fazê-lo se soltar da ampulheta, e o Robin conseguiu correr e pegá-la de volta. O Senhor do Tempo foi atrás dele, mas foi impedido pelo Batman, e logo em seguida apareceu a Mulher Maravilha para descer o cacete nele, depois o próprio Superman. Karate Kid mandou o Robin girar a ampulheta, e isso fez o Senhor do Tempo ser sugado de volta para dentro dela. Todos os eventos catastróficos ao redor do mundo começaram a se desfazer. A Liga da Justiça agradeceu pela ajuda dos dois heróis e disse que eles poderiam ficar, pois seriam muito úteis ali, mas eles têm que voltar para o futuro, e depois de se despedirem, utilizam a ampulheta. Assim que chegaram ao século 31, entretanto, eles ficaram em choque. Dentro daquele museu, no lugar da estátua do Superman, estava uma estátua do Lex Luthor. Os dois terão que voltar ao passado. Obrigado por assistir, até o próximo!